estamos começando mais um episódio da nossa série de entrevistas Papo de Dermato. A partir de hoje, nós vamos começar uma série um pouco diferente, falando sobre estudos. Hoje o episódio vai ser sobre rotina de estudos, técnica de estudos. A gente vai conversar com o Matheus Cavarzan sobre tudo isso. Em seguida nós teremos outros episódios, vamos passar aí sobre nutrição nos estudos, sono, tudo relacionado a como ter um melhor desempenho na prova. E hoje a nossa conversa vai ser então sobre rotinas de estudos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir a gente no canal do YouTube, no Papo de Dermato, Grupo Medcoff também, lá no Instagram. E também nos canais de podcast, tá? Então eu aguardo você, não perca esse próximo episódio. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista do Papo de Dermato. Eu estou aqui com o Matheus Cavarzan, que é médico reumatologista. Né? Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Elisa. Estou muito contente de ter aceitado seu convite para estar aqui e falar das coisas que eu gosto, né? De realmente como estudar, rotina de estudo. Muito obrigado. Vai ser muito proveitoso aqui, Matheus. Muito obrigada pela sua presença. O Matheus, ele é reumatologista, ele é formado em medicina pelo Hospital da Faculdade de Medicina da USP. Ele passou em quarto lugar na classificação geral para clínica médica. Em primeiro lugar no Einstein, no Hospital do Einstein. Depois ele terminou a clínica médica, foi fazer reumatologia, passou em segundo lugar na classificação geral, também da prova da USP e também em clínica médica. E esse ano ele passou na prova de título de reumatologia com uma porcentagem de 92% de acerto. Então ele é uma pessoa assim que já tem um currículo assim muito vasto, e é sobre isso que a gente queria conversar, sobre estudos, né? Como que foi esse planejamento para você ter tanto destaque nas provas que você conseguiu passar? Como que foi essa? Me conta um pouquinho da sua trajetória, Matheus. Perfeito, Elisa. Então, acho que antes de mais nada, eu preciso contar assim, uma história, né? De como é que eu cheguei em tudo isso. Então, assim, se a gente for voltar lá para quando eu era pequeno, principalmente ensino fundamental, eu fiz uma descoberta que me apavorou, assim, horrivelmente. E, assim, eu tentei fugir isso a qualquer custo. Eu descobri que eu não era inteligente ali no ensino médio. Por quê? Eu olhava para os meus colegas que tiravam As na prova, aquele brasão escarlate, assim, aquele Azão, né? Assim, quase um 3D saindo da prova. E eu lá com aquele B discreto, né? Como quem não quer nada. Tentava esconder debaixo da carteira, da agenda, da mochila. Eu ficava lá com aquele B, assim, chateado, porque eu via as outras pessoas teriam um desempenho melhor que o meu. Eu tava falando, gente, como é que eu posso fazer isso? Daí um dia eu cheguei em casa, falei com a minha avó, e ela, na melhor das suas intenções, falou: olha, Matheus, se você quiser tirar boas notas e ir bem, assim, na prova, você precisa estudar muito. Foi isso que ela falou. Daí ela falou: olha, fulaninho número 1, que é o primeiro da turma, estuda a tarde toda, se dedica pra caramba e consegue lá ganhar vários prêmios. Fulaninho número 2 abdicou de fazer as coisas que ele gostava, está lá treinando, estudando e tá conseguindo excelentes notas. Daí eu falei: tá bom, né? E quanto mais ela falava dessas pessoas, mais eu me sentia cada vez menor, né? Diminuindo, porque eu não tinha esse desempenho todo. Daí eu falei: tá bom, vai. Acho que ela, né, tem experiência e parece ser uma fórmula, né, verdadeira. Eu falei: tá bom, eu vou começar a estudar mais. Eu sempre nerd, gostava muito de videogame, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Eu falei: beleza, eu vou abdicar um pouquinho disso e vou começar a estudar mais, né? Então eu me trancava no quarto, comecei a me dedicar mais horas para estudo, meio como Rocky Balboa, assim, no primeiro filme lá, treinando. Só que aí você deve estar achando, né, que chegou a hora que eu vou falar pra você: não, agora eu me tornei o primeiro da turma, minhas notas aumentaram, meu desempenho aumentou. E na verdade não aconteceu nada disso. Minhas notas continuaram as mesmas, meu desempenho continuou o mesmo. E eu, mais chateado do que quando eu havia começado, eu comecei a falar: gente, mas o que está acontecendo? E nunca passou pela minha cabeça questionar que talvez a fórmula estivesse errada. E assim, eu sentia como se eu estivesse competindo com meus colegas numa corrida, todo mundo tivesse uma Ferrari e eu lá com meu Fusca. Por mais que eu fizesse, era impossível de vencer. Mas na verdade, eu não tinha técnica, né? E a gente tem que entender que o desempenho, né? Se a gente pensar em tempo, o tempo não converte linearmente em desempenho. Então, além
além de eu não ter técnica, eu não tinha a mentalidade certa e eu não tinha principalmente as ferramentas certas. Foi nesse momento que eu falei, beleza, o que eu tô fazendo de errado? Daí eu comecei a olhar como é que as outras pessoas que tinham notas boas realmente estudavam. Eu falei, caramba, eu tava estudando da forma errada, tem jeito muito mais fácil de fazer isso, tem ferramentas legais, tem uma mentalidade correta para desenvolver. E foi aí sim que eu falei, ok, vamos aprender com as pessoas que estão indo bem, que daí eu consegui realmente mudar minha trajetória e aumentar muito o meu desempenho. E foi uma coisa que a gente foi consolidando, né? Pensando, né? Ensino fundamental, colegial, depois, durante a faculdade, as 2 provas de residência e, por fim, agora, a prova de título. Então, assim, mais do que nunca, Elisa, eu falo, olha, qualquer um pode ter um bom desempenho se você for treinado o suficiente e se você for exposto às ferramentas adequadas e ir lá experimentar o que melhor funciona para você. Então, pensando que foi isso lá atrás que me motivou a realmente entrar, assim, de cabeça, mergulhar nas técnicas de estudo. Tá. Que legal. E eu vi que você realmente teve um período, então, que você começou a cair a ficha em relação a técnicas de estudo e tudo. Mas quando foi, assim, realmente essa virada de chave em que você conseguiu manter uma rotina de estudos com técnicas adequadas? Teve alguém que te inspirou, que te mostrou isso, que pegou na sua mão, olha, não é assim, é desse jeito. Como que foi isso? Muitas coisas para a gente conversar. Acho que a primeira virada de chave, né, que as pessoas precisam entender é que a constância, ela é muito mais importante do que a intensidade dos estudos. Então, quando a gente começa, né, vem toda aquela vontade de fazer tudo, só que na verdade o desempenho vem de você fazer uma boa rotina, coisas constantes. Isso eu acabei aprendendo muito com uma professora na época, tá? Que me ensinou a utilizar flashcards, me falou, na verdade, como é que eu faria, né? Os tipos de flashcards e como é que eu iria revisar. Depois dessa professora, eu tive amigos durante a faculdade que me ensinaram outros tipos de ferramentas de estudo e de otimização do tempo. Então, na verdade, quem me ajudou? Eu não consigo colocar, assim, uma pessoa. Eu acho que eu fui mais ou menos como uma abelha, sabe? Indo lá, pegando um pólen daqui, um pólen dali e criando realmente, assim, um mel, né? No sentido de algo que realmente consiga aumentar o meu desempenho. Mas, assim, acho que o mais importante, Elisa, para deixar claro, é o seguinte: a gente precisa experimentar as ferramentas e ver o que realmente funciona pra gente. Então, muitos alunos me procuram na mentoria achando, poxa, Matheus, eu tô treinando e eu não saio, eu tô estagnado nisso daqui. E quando a gente vai ver, tem muita coisa pra gente melhorar. E muitas vezes é a mesma forma como eu achei que eu não era inteligente lá atrás, não é questão de inteligência, é questão, na verdade, de você aperfeiçoar tudo isso. Né? Então, acho que eu respondi essa pergunta, talvez eu tenha divagado um pouco, mas se você quiser saber mais sobre isso, pode me perguntar, não tem problema. Não, deu para entender muito bem. Acho que você foi um pouco até autodidata, né? Você foi buscando informações, não foi exatamente alguém, seu pai, sua mãe, que pegou na sua mãe e falou, olha, é assim, Sim. né? Provavelmente essas pessoas que já tiravam A e tudo, talvez tivessem alguém mais próximo, um pouco mais no início, que fizeram esse papel. Mas nem sempre a gente vai ter alguém. E a gente vê hoje, né, muitos casos de pessoas que têm um grande destaque, que vieram de famílias que às vezes não davam aquele suporte todo, e em algum momento elas tiveram essa virada de chave também para entender como que elas funcionam melhor, como que elas estudam melhor e conseguir crescer, né? Acho que talvez tenha sido esse o caso. Você foi buscando de um lado, de outro e conseguiu se desenvolver. E nesse caminho todo, por vezes, na hora de estudar, a gente precisa abdicar de algumas coisas que a gente gosta. Como que foi isso para você? O que você teve que abdicar? O que você teve que parar de fazer para poder criar essa rotina? Como que foi isso para você? Nossa, Elisa, isso é muito, muito, muito importante. Vou até me ajeitar aqui. Então, ó, um erro que a gente vê, eu cometi muitas vezes, e vários alunos continuam cometendo, quando eu tenho um desempenho ruim, a gente parte daquela fórmula lá de trás, que para eu ter um bom desempenho eu preciso estudar mais, né, no sentido de quantidade. Daí esse aluno acredita nisso e começa a se dedicar mais tempo. E com isso ele tira todas as coisas que dão prazer para ele. Só que ao invés do desempenho aumentar, ele pode inclusive diminuir, porque a gente sabe que hora bruta de estudo não se converte linearmente em hora líquida de estudo. Então, inclusive, ele pode ficar mais cansado. E daí
aí, de uma outra forma, ele vai diminuir o desempenho, e com o desempenho diminuindo, ele vai achar que ele precisa aumentar ainda mais o tempo de estudo. Isso fica um ciclo negativo super difícil da gente quebrar. E da outra forma que eu falo, olha, você não precisa abdicar das coisas que você gosta. A gente precisa criar uma metodologia personalizada para cada pessoa, para que ela consiga, naquele tempo, otimizar o máximo de desempenho dela, que ela estude de uma forma focada, direcionada e já voltado para a prova. Seja a prova de residência, seja a prova de título, qualquer concurso. Isso é importante porque, a partir do momento que a pessoa começa a ver que ela consegue otimizar o tempo e o desempenho dela aumenta, isso cria uma motivação. E ela está descansando, porque a gente já separou um tempo para estudo. Então, se a gente pegar um bom desempenho com um bom tempo de estudo, é o inverso do que acontecia antes. Então, se antes acontecia um ciclo, né, uma espiral para baixo, agora é uma espiral para cima. Eu estou mais motivado, eu aumento mais meu desempenho, otimizo mais meu tempo, eu tenho mais tempo de lazer, e assim vai, numa espiral realmente ascendente. É isso que eu falo, gente, a gente não precisa abdicar das coisas, a gente precisa sim saber manejar isso. Então vai ter horário para descanso e vai ter horário para estudo. Quando a gente senta com o aluno, é muito comum a gente ver que se a gente pegar as horas de estudo, não está de fato estudando. Tem um Facebook no meio, tem um Instagram, tem muita distração. E se a gente condensar de uma forma boa, eu consigo garantir o lazer, eu consigo garantir a presença do hobby que a pessoa queira, né? Seja atividade física, alguma outra coisa. Isso é super importante, porque na verdade a gente tem que pensar que o nosso combustível pode acabar a qualquer momento. E se o combustível acabar, não adianta você ir lá, a gente precisa dar essa revigorada. Então por isso que eu acho super importante esse assunto, Elisa. Ótimo. E você falou bastante um pouquinho sobre de desempenho, sobre como você consegue manipular, entre aspas, aquele horário de estudos baseado no desempenho que a pessoa tem, ver que ela consegue condensar o estudo em algumas horas para deixar esse tempo. Quais são as métricas que você usa para dosar? Olha, o desempenho tá bom, eu consigo liberar um pouquinho mais de espaço. Como que é Perfeito. essa análise? Muitas coisas para a gente falar. Então, o primeiro passo vai ser sempre a gente colocar uma data, um horário e um local exato de estudo. Então, tem muita gente que fala, ai, Matheus, eu vou estudar e tal, né? Uma coisa muito inespecífica. Quando a gente coloca, né, realmente uma localização, uma coordenada, isso aumenta muito mais a chance de você envolver numa rotina de estudo. Então, qualquer rotina de estudo vai começar com você primeiro colocando uma data, horário, local exatos que você vai estudar. Existem 1001 formas de você otimizar o tempo. Eu, particularmente, gosto muito do Pomodoro. Para você aí de casa que não conhece ou nunca ouviu falar de Pomodoro, Pomodoro é uma técnica que foi inventada lá em 1980 por Francesco Cirillo, que ele era um estudante universitário que parava para estudar e ele colocava um timer, né, um temporizador no formato de tomate. Ele era italiano, então tomate em italiano é Pomodoro, e ficou conhecido como a técnica de Pomodoro. Então, basicamente, você estuda no metodologia original do Pomodoro por 25 minutos, né, focado, você descansa 5, você faz isso 4 vezes e no último descanso você ganha um tempo aí maior de estudo. Eu faço tudo na minha vida com Pomodoro. E a verdade é que às vezes a real mágica do Pomodoro acontece de você entrar no fluxo de estudo. Às vezes o que você realmente precisa é entrar nessa mentalidade. Às vezes se você vai completar 1 ou 2 ciclos, sessões de Pomodoro, meio que não importa. Eu só preciso dar aquele gatilho para minha mente que eu vou estudar. Então assim, pensando, primeiro, data e horário local exato de estudo. Botei um Pomodoro, estou otimizando e principalmente saber descansar nos descansos, tá? Só com isso a gente já consegue aumentar o rendimento. Mas mais importante de tudo isso que eu falei, é eu ter clareza no que de fato eu vou estudar. Então, não é pra gente chegar, sentar e falar o que é que eu vou estudar hoje. Não, a gente tem cronograma para isso e a gente sempre deve personalizar de acordo com as nossas, né, digamos, o meu tendão de Aquiles é determinado assunto da dermato. Veja, se é um determinado assunto que tem alta prevalência na prova de título, esse é o principal conteúdo que, independente do cronograma de estudo, você tem que dar conta. Então, assim, a gente precisa começar a desenvolver um método, né, para cada pessoa, personalizando com a sua, né, o que eu falo, tem que rodar um autodiagnóstico. Como é que tá você em dermatopatologias? Dermatopatologia é importante para a prova de título? Se for, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa dar tempo, né? Você precisa investir nisso para você aumentar seu rendimento. Então, no fundo dessa conversa cheia de palavras, a gente precisa ter um local,
um método de otimização do tempo e ter clareza no que eu vou estudar. Só com isso a gente começa a ver o desempenho, isso vai acalentando o coração, vai baixando aquela ansiedade que as coisas estão progredindo. Em relação à métrica, uma coisa muito importante da gente fazer é a correção crítica dos simulados de qualquer questão. Por quê? Tem muito aluno que quer só a nota. Eu tirei 70% aí no simulado do TED, mas veja, o que esse 70% fala? Nada. Eu preciso saber o que eu errei de fato nesses 30. Porque será que esses 30 vão se repetir no ano que vem? Será que esses 30 têm uma matéria de alta prevalência lá que eu não saiba? Então, pensando em métrica, né, a gente faz muito isso para as outras provas, né? Pensando muito mais de acesso direto, para R+. A gente precisa saber das grandes áreas. Então, puxando gancho para dermato, das grandes áreas do TED. Aonde que eu estou falhando? Pensando em porcentagem de acerto ou erro. E eu preciso, o que eu sempre falo, a gente precisa alcançar o limiar de aprovação em cada área da prova. Porque não adianta você ser um mestre em ver lâmina de dermato, mas você é muito ruim de algum outro tópico. Então não adianta, ponto é ponto na prova de título, na prova de residência, não importa. Então a gente precisa alcançar o nosso limiar de aprovação em todas as áreas. Então puxando para a métrica agora, se você tem um resultado insatisfatório abaixo do que eu chamo do limiar de aprovação de cada área, você precisa dedicar mais tempo a isso. Então, a sua métrica vai ser seu desempenho. Né? E eu sempre falo, vamos partir do caminho inverso. Tem muito aluno que pega o teórico e quer puxar para realmente a atividade, e aqui eu estou propondo o inverso. Eu parto da atividade, eu vejo como é que isso cai, e de lá eu tento puxar meu estudo. Isso aumenta muito o desempenho. Isso a gente fala bastante até quando a gente dá aula, quando a gente está também na nossa mentoria, de desconstruir o estudo, né? Fazer uma forma que talvez não siga tão um pensamento linear, igual a gente aprende ali na faculdade, na escola, que você vai ler, depois você faz questão, e aí você não termina um capítulo, não passa para o próximo capítulo sem terminar aquele. Então a gente fala muito de desconstruir. Como que você organiza para os alunos? Eu acho que até vou pontuar aqui, para quem não sabe, o Matheus, ele é nosso professor também da mentoria da Dermato, ele participa aí toda da organização das aulas. Esse ano a gente vai abrir as aulas do Matheus também para quem não é só da mentoria, mas o enfoque maior é da mentoria, porque em seguida da aula dele a gente vai ter algumas oficinas para pôr em prática aquilo que ele fez. Essas oficinas são dedicadas apenas para quem é realmente da mentoria, mas quem tiver no extensivo também vai ter oportunidade de assistir algumas aulas aí do Matheus, né, sobre técnicas de estudo, sobre rotinas. E aí eu queria que você falasse rapidamente aí pra gente como que você prioriza a ordem de estudos. Vamos supor, eu tenho que assistir tal aula, eu preciso fazer as questões, eu preciso fazer os flashcards. Como organizar? Você organiza como tarefas ou você coloca um cronograma para isso também? Como que faz? Perfeito. Então, o que eu sempre falo, a gente precisa conhecer nossa batalha. Eu não gosto da palavra inimigo porque tem uma conotação negativa, mas não adianta a gente ir para uma batalha sem conhecer o campo onde você vai atuar e principalmente quem é que você vai enfrentar. Então, assim, no mínimo, a gente precisa pegar as provas do TED, então cada aluno precisa fazer esse exercício, revisar os 4 últimos anos de prova, fazer uma tabelinha simples no Excel, isso ajuda. Falando questão 1, que tema que caiu, qual é o subtema disso? E a gente elenca isso, principalmente isso ajuda a ficar, dá como se fosse um destaque para os assuntos mais prevalentes. Tá? E com isso eu vou rodar o meu autodiagnóstico, como é que eu estou nestes temas mais prevalentes. O seu objetivo número 1 de estudo, antes de querer seguir cronograma, antes a gente pensar no método assim de realmente aumentar o desempenho, é ver se não tem uma grande lacuna que a gente precisa dar atenção. Então a prioridade número 1 tem que ser dar conta do estudo de mais alta prevalência que eu sei menos. Então, se você encontrar um assunto que combinou essas duas coisas, caiu muito e eu não sei nada, poxa, esse daqui tem que ser o seu verdão da sua tabela, o que você mais precisa focar. E daí sim, a gente pode ir pro restante. E o último vai ser um assunto de baixa prevalência, que por acaso eu já sei alguma coisa, eu sei muito bem. Então, gente, se tem um assunto que você não precisa perder tempo neste momento, a não ser que você já tenha matado todo o restante, daí sim a gente vai pro resto. Beleza, com essa tabela, daí sim eu consigo priorizar o que é mais importante, porque veja, a gente precisa alcançar nosso limiar de aprovação em cada área. Então, fazendo essa tabela fácil, claro que a gente sempre pode pegar uma tabela pronta, mas é muito melhor você montar a sua própria tabela, você montar e você personalizar o cronograma de estudo, porque o TED tem um cronograma, só que cada
cada aluno vai ter a sua particularidade. Então a gente também precisa dar atenção a isso. Montei isso, o que eu vou fazer? Se a gente colocar lado a lado, ver aula e fazer questão, o que mais aumenta rendimento é fazer questão. Porque quando a gente vê aula, a gente está lá sentado, está só absorvendo o conteúdo. Eu não estou de fato engajando, questionando as coisas. Então eu falo, se você tiver que priorizar o tempo, porque a verdade é que a gente dá muita aula, tem muito conteúdo e nem todos os alunos vão conseguir ver todas as coisas. Então se a gente conseguir priorizar, fazer questão sobre aula, ajuda. Não estou falando que é pra gente descartar as aulas, pelo contrário. O que eu sempre falo é, começa por questão, roda um pouquinho no QBank, 10, 15 questões sobre aquele tema, dá uma sentida, daí você vai para a aula de uma maneira muito mais direcionada. Você vai para a aula não do tipo, estou andando no parque, vou pegar uma informação aqui e ali. Não, eu vou já direcionado. Eu preciso preencher isso daqui que eu não sei, isso daqui que eu não sei, e eu vou puxando isso. E quando a gente coloca ferramentas concretas de estudo, do tipo flashcard, eu sempre falo para os alunos, veja, você não precisa saber tudo de profundidade, mas no mínimo as coisas simples, de todas as nuances de um tema específico, você precisa saber. Então, por exemplo, ó, pensando em qualquer doença, eu preciso saber a epidemiologia, preciso saber a clínica, preciso saber como é que é a lâmina dessa doença e como é que é o tratamento. Então, se eu comecei a rodar as minhas questões de diagnóstico, eu vi, poxa, eu não sei como é que é essa lâmina, eu não lembro qual que é a epidemia dessa doença. E eu vou para a aula já muito mais armado, eu quero resgatar isso da aula da Elisa. Quero saber qual que é a epidemiologia do lúpus subcutâneo. Quero saber, poxa, eu não lembro qual que era um anticorpo que estava relacionado com lúpus subagudo. Daí eu vou lá e procuro isso, eu puxo essa informação. É muito diferente do aluno assistir a aula, então tá bom, lúpus cutâneo subagudo. Daí eu vou montar um flashcard sobre epidemiologia, clínica, diagnóstico, tratamento e colocar uma lâmina lá. É totalmente diferente. Eu engajo com esse conteúdo de uma forma diferente. E eu crio redes neurais muito mais profundas, muito mais voltadas para o assunto. Então, é totalmente diferente esse approach mesmo, né? Essa forma como a gente encara o conhecimento. Mais ativo, né? Exato, exato. Eu acho que realmente tudo que você falou vai muito de encontro ali o que a gente fala, o que a gente... bom, não é à toa que a gente chamou você para participar junto da mentoria, porque eu acho que realmente tem que estar muito alinhado, né? Todo mundo tem que falar muito a mesma linguagem para poder botar o aluno para frente, né? E eu acho que, nossa, dicas fenomenais aqui para você que está prestando a prova do TED e outros concursos também. Essa discussão, ela com certeza vai ser proveitosa para você. O Matheus é expert nesse assunto. Matheus, para a gente poder finalizar essa conversa, eu queria que você pudesse falar algumas palavras para alguém que está nos ouvindo agora e vai tomar a decisão de começar a estudar. Falou, não, agora eu ouvi o Matheus, realmente, agora eu estou com toda a vontade de começar. Dicas para essa pessoa que está começando agora. Bem, em primeiro lugar, parabéns que você tomou a decisão aí de querer estudar. Isso é super importante, porque tudo que a gente for desenvolver depois parte de uma decisão. E eu acho que o que eu queria realmente deixar de mensagem é que o começo, ele é fácil. É fácil a gente colocar uma rotina de estudo. Pelo menos iniciar, né? Implementar. Agora, o difícil é manter. E difícil é você perseverar nos estudos quando você chega do consultório cansado, quando você tem filhos que estão demandando sua atenção, quando você tem outras coisas na sua vida. Então, a mensagem realmente que eu queria falar é, parabéns por você estar envolvido agora, mas eu quero te dar uma mensagem para você levar, assim, para os dias aí que estão mais escuros, estão mais chovendo, para você perseverar nos estudos. E a forma como eu falo isso é da gente entender que as mudanças não vêm de um dia para o outro. E que se eu sempre puder escolher a constância, ao invés da intensidade dos estudos, é isso que leva a gente para frente. Existe uma psicologia que se chama psicologia de ganhos marginais, que eu queria mostrar um pouquinho para os alunos, explicar por que isso é legal para a gente finalizar. Quando eu penso, né, em rendimento, se a gente pensar, se a gente for melhor 1% por dia durante um ano, eu vou terminar o ano muito melhor, 37 vezes melhor do que quando eu comecei. Daí você vai falar, mas poxa, 1% é uma coisa simples, não vai aumentar meu rendimento de um dia para o outro. É verdade, não vai. Mas se você tiver constância na sua vida, realmente o resultado vai vir. Então, assim, não desanima, coloca essas coisas em prática e principalmente quando você começa a ver o seu desempenho aumentar, isso vai motivando, vai retroalimentando tudo isso. Então, o que eu falo? Bem-vindo ao TED, bem-vindo à nossa mentoria e pode vir com a gente que a gente tem muita coisa bacana para te ajudar ao longo de toda essa trajetória. Muito bom, Matheus. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelos valiosos conselhos e tudo que você deixou aqui pra gente. Muito obrigada.
Então, nós ficamos por aqui. Queria agradecer você também, que ficou até agora com a gente, ouvindo, e desejar a você uma boa sorte. Nos vemos então no próximo capítulo, no próximo episódio. Até mais. Até mais, gente.